A partir dessa hora da entrevista, toda semana a gente faz um bate-papo aqui no Cultura Total, sempre com algum artista interessante que fala de todas as possibilidades da cultura aqui na cidade de Campinas e também da região. E dessa vez eu estou recebendo aqui o Felipe Lila, ele que é artista plástico e retrata a cidade de Campinas de uma maneira bem diferente por meio da arte. Tudo bem, Felipe? Muito obrigado pela presença aqui no Cultura Total. Obrigado por essa oportunidade de conversar com você. Tudo bem aí? Tudo bom? Boa tarde, como é que tá? Prazer é meu, obrigado pelo convite. Muito bom. E o pessoal de casa já pode até ver, né, que aí atrás de você tem um quadro já com o seu estilo de arte, né? Esse estilo que é uma visão mais aérea, vamos dizer assim, da cidade e retratando o cotidiano daquele ambiente que você escolheu. Como é que surgiu essa possibilidade de fazer esse tipo de trabalho, Felipe? Eu sempre desenhei, né, desde criança, e aí eu tive várias fases ao longo da minha vida. Então, eu comecei com óleo sobre tela, que é esse trabalho até aqui do Barco à Vela, aqui, que é o mais antigo. Depois passei para acrílico sobre tela também, eu já mudei um pouco mais de estilo, e hoje eu estou fazendo esse estilo de trabalho que é com caneta nanquim, e aí eu utilizo mais detalhes, e é sobre a cidade visto de cima, né? Então, ali a gente consegue ver toda a cidade, olhar, reparar essa beleza que tem no nosso dia a dia, né? Que às vezes, para a correria do dia, a gente acaba não percebendo quanta beleza existe nisso. Então, surgiu essa ideia de começar a retratar a própria cidade olhando com essa perspectiva de cima mesmo. E essa perspectiva é bastante interessante. E você, inclusive, diz, né, que uma visão do alto através da arte para mostrar em detalhes a beleza do dia a dia. Essa que é a proposta do seu trabalho, observar do alto para conseguir enxergar o detalhe, mesmo de longe assim é possível ver cada detalhe do desenho? Sim, sim, porque a proposta é a seguinte: quando a gente se afasta e olha do alto, a gente vê todo o contexto acontecendo ali, né? Então a gente tira aquela visão do nosso ângulo, né? Aquela visão da gente que a gente tem mesmo ao andar pela rua, e a gente, através do alto, a gente consegue olhar tudo acontecendo ali. Então a gente olha as pessoas andando, uma pessoa andando com um cachorro, o carro que está passando, a gente consegue compreender todo o contexto daquela cena, daquela pequena região ali que eu estou retratando, né? E isso usando cenas da cidade mesmo, no caso de Campinas. Então, a intenção, através desse ângulo, é mostrar essa ambientação, esse conjunto, todos esses fatores que acontecem na cidade, no dia a dia, né, cenas do cotidiano, e mostrar que esse conjunto é interessante, é bonito, né, isso que importa realmente. Agora você está retratando Campinas, mas você não é nascido aqui em Campinas, você nasceu lá em São Luís, do Maranhão, veio para cá quando tinha 13 anos de idade, né? E, Isso. e aí, desde sempre, você praticou o desenho e foi se aprimorando ao longo do tempo, mas não fez um curso específico sobre arte, foi mais um talento que você foi aprimorando, um curso aqui, um curso ali. Como é que foi essa trajetória? Desde criança, desde muito cedo, eu gostava de desenhar, e aí eu comecei, sempre desenhava em papel, e aí depois fiz alguns cursos para me aperfeiçoar, mas não é o meu curso de formação, né? Me formei em propaganda e marketing. Mas desde sempre eu desenhava, e, e aí a minha mãe ela é de Campinas, eu nasci em São Luís do Maranhão, meu pai é de lá, e aí no ano 2000 nós mudamos para cá, que ele veio transferido, ele veio para um emprego em São Paulo, e a gente veio morar em Campinas porque a família da minha mãe é daqui, né? Então a gente veio morar aqui desde o ano 2000. E aí foi aperfeiçoando até chegar nesse tipo de trabalho. Agora, eu também já vi que você disse que Campinas não é exatamente uma cidade considerada turística, né? Pelo menos não aquele turismo tradicional em que você vai em qualquer ponto da cidade, tem uma barraquinha lá com um quadro ou com uma caneca, alguma coisa assim. E aqui em Campinas é difícil, porque Campinas é mais um turismo de negócios. O pessoal vem bastante de fora, mas ou para estudar, enfim. Mas para levar uma lembrancinha mesmo é difícil. Você resolveu trabalhar com essa relação também, né? De ter uma lembrança da cidade, de retratar um ponto específico da cidade. Campinas não é uma cidade turística, né, de turismo de lazer, ela é uma cidade que vem muita gente, mas há negócios, né, vem muita gente
trabalhar nas empresas aqui da região, vem a estudos também, por conta das várias universidades que a gente tem aqui. E aí eu sempre ouvia as pessoas comentando, poxa, eu queria levar para minha cidade uma lembrança de Campinas, e não tinha nada, né? Não tinha, às vezes, nem um chaveiro com o nome da cidade para a pessoa levar. Era muito difícil. E aí, então, eu tive essa ideia de começar a estampar algumas artes que eu faço sobre a cidade em caneca. E eu tenho até uma aqui, essa caneca aqui, ela tem vários pontos da cidade, né? E então, eu peguei vários pontos de Campinas e concentrei em uma arte, então a pessoa pode levar hoje essa lembrança. Muitas pessoas têm comprado para dar de presente, e é interessante que muitos moradores também têm comprado, né? As pessoas que moram, que gostam de Campinas, têm comprado isso como para ter ali um símbolo da cidade consigo, né? Eu acho que é legal a gente ter esse olhar para a cidade, esse olhar atento para a cidade, com cuidado, e vendo as belezas e as características únicas da cidade, né? Você acha que o campineiro daqui mesmo, ele tem esse olhar detalhado de enxergar cada cantinho da cidade, ou na rotina do dia a dia, aquela correria acaba passando despercebido por aí? É preciso mesmo ter algum destaque especial, tipo uma arte, para lembrá-lo que ele vive naquela cidade? Eu acho que não só o campineiro, mas acho que todo mundo, de uma forma geral, a gente tem um dia a dia tão corrido por conta do trabalho e tudo mais, que às vezes a gente acaba deixando passar as pequenas coisas que, quando às vezes a gente perde, a gente vê o quanto é importante, né? Então, às vezes tá um dia tão bonito aí fora, tá um sol, e às vezes você na rua acaba conhecendo uma pessoa, num café, em alguma ocasião. Então, eu acho que tudo isso, esses pequenos detalhes, eu acho que se a gente puder parar um pouquinho e prestar um pouco mais de atenção nisso, a gente consegue ver isso com muita beleza, né? Até a própria história da cidade, ver um prédio antigo de repente e tentar se perguntar, né? Poxa, como será que foi construído esse prédio, ou aquele bairro, como será que surgiu, onde que começou, quem são as pessoas que moraram aqui, quais foram as histórias que se passaram aqui nessa região, né? Eu acho que quando a gente consegue entender isso e buscar isso, eu acho que a gente olha para a cidade com uma outra visão, né? Acho que adquire um outro sentido. Então, a gente entendendo, às vezes, como surgiu as histórias, a gente consegue, inclusive, até valorizar ainda mais, né? Do que a gente simplesmente passar por um lugar que a gente não tem conexão nenhuma com aquele lugar, né? Então, acho que a arte, ela acaba chamando atenção para isso mesmo. Você faz um trabalho de pesquisa sobre os prédios que você vai desenhar? Os prédios tem a Caravela do Taquaral, tem a torre do shopping, tem o prédio famoso ali do centro. Você faz esse tipo de trabalho de pesquisa também antes de fazer o desenho propriamente dito? Sim, eu sempre falo que minha arte começa antes mesmo do esboço no papel ali, né? Então, quando eu começo a formar a ideia, eu primeiro pesquiso sobre aquele lugar, sobre aquela região, sobre a história, e aí depois eu estudo qual seria o melhor ângulo para retratá-lo, né? E aí sim começo a fazer o esboço. Mas realmente o desenho, essa arte, ele começa muito antes do traço no papel. Começa com a pesquisa. Essa arte que eu fiz sobre Campinas, na caneca. Aqui tem o monumento túmulo do Carlos Gomes, né, que fica ali no centro da cidade. E para fazer esse pequeno desenho ali, retratando ali, eu fui estudar sobre a vida de Carlos Gomes, como ele nasceu, como que ele foi para a Europa, né? E aí eu descobri um monte de coisa interessante, realmente, sobre quem foi ele, que até então a gente sabe que foi um grande maestro, mas eu quis conhecer detalhes a fundo sobre a vida dele, né? Então, acho que isso é muito legal, isso me estimula até mais, assim, para fazer o desenho. E depois, quando eu posto a arte, eu conto toda aquela história, até eu não consigo nem colocar tudo ali, porque a quantidade de caracteres não deixa, né? Então, eu resumo bastante. Mas é muito interessante entender toda essa história por trás do desenho, não é só a imagem, né? Tem toda uma história também que eu acho que é legal contar. E é muito legal que você consegue colocar num pedacinho do desenho, inserir ali, no meio de toda a grandeza de Campinas, essa coisa caótica e bonita ao mesmo tempo, que é a cidade de Campinas. Felipe, vamos fazer o seguinte, a gente preparou um clipe com imagens da sua arte, não só essa que está retratada na caneca, mas outras também, tem da Unicamp, enfim, tem em alguns lugares, tem o bairro Cambuí, tem bastante desenho legal do Felipe, para você conferir aí de casa toda a arte dele. Olha só, daqui a pouco a gente volta com o Felipe aqui. A gente
está aqui conversando com o Felipe Lilla, ele que é artista, veio lá de São Luís do Maranhão, mas mora em Campinas há muito tempo e retrata a cidade de uma maneira bem peculiar, com essa perspectiva aérea, né, fazendo o desenho. Para você fazer esse tipo de desenho, ô Felipe, você utiliza fotos também, imagens de drone, ou vai na memória mesmo, essa pesquisa que você estava falando? Como é que você compõe de fato essa arte? O Rubens, muita gente me pergunta isso mesmo, se eu utilizo o drone, foto de drone, mas não, eu não utilizo foto, por exemplo, aquela perspectiva exata que eu quero fazer, eu não tenho referência nenhuma daquela. Então, eu vou até o lugar, ou então às vezes eu olho no Google, imagem de satélite, para ver como que é o espaço, mas aquele ângulo que eu retrato, eu não tenho nenhuma referência daquele ângulo. Então, é imaginação mesmo, imaginação e muita pesquisa através de fotos, de imagens de satélite do Google. Às vezes eu vou até o local e tentar entender como que seria aquela paisagem olhada de determinado ângulo, né? No caso, o ângulo que eu estou escolhendo, assim, de cima. Mas eu não tenho nenhuma referência exata daquele ângulo, não. E é muito legal e que dá mais mostras ainda do seu talento, né? Para poder fazer isso sem uma referência. É realmente incrível o seu trabalho. O Felipe, você trabalha muito com essa questão da identidade da cidade, né? De como as pessoas veem Campinas. Eu quero perguntar como que você vê Campinas, o que que você acha da cidade a ponto de retratá-la dessa maneira tão caprichada nos seus desenhos. Eu acho que Campinas é uma cidade que é uma cidade do interior, mas surpreende muita gente, né? Porque é uma cidade bem grande, tem porte de capital, ela é inclusive maior do que pelo menos 15 capitais brasileiras, e é uma cidade que, comparado com a maioria das cidades brasileiras, ela tem uma certa organização, né? Uma cidade arborizada, e é uma cidade que tem bastante oportunidade. Então, eu vejo assim como um lugar, como uma cidade do interior, mas que é uma grande cidade, né? Que tem um porte de capital. É uma cidade que tem várias opções aí de entretenimento, né? De tudo, assim. Você tem um cantinho especial da cidade que você gosta e que por acaso você já retratou? Ou também, da mesma maneira, algum cantinho que você quer retratar que ainda não conseguiu fazer isso? Olha, eu gosto muito daqui da região onde eu moro mesmo, aqui em Barão Geraldo. Eu acho que é um lugar que parece uma cidadezinha assim à parte, né? Tem aquele clima de interior, mas ao mesmo tempo é bem cosmopolita, porque tem gente de várias partes do mundo, né? E tem essa coisa também rural, contato bastante com a natureza, é bem arborizado, e ao mesmo tempo tem várias facilidades. Aqui é uma região de Campinas que eu gosto bastante. Eu gosto também daquela região mais central ali do Guanabara, o Cambuí, que está mudando bastante, né? Esses dias eu passei por lá, vi que tá tendo bastante construção de prédios, então é uma região que está mudando bastante ali na cidade. Eu gosto de retratar essa mudança também, sabe? E eu estou com um projeto agora que eu estou fazendo o Instituto Cultural Nipo Brasileiro, que vai contar um pouco da imigração japonesa, né, para o Brasil e sobretudo para a cidade de Campinas. Então isso é uma coisa que eu estou esboçando ainda e quero retratar. E que legal, e você tem essa relação mesmo, porque você tem nos seus desenhos os seus desenhos estão refletindo o Ikigai, que é um conceito japonês, né? Que significa o propósito de vida. Você, pelo menos você diz isso. É o seu propósito de vida mesmo? De desenhar a cidade? Sim, eu sempre gostei desde criança, sempre tive essa conexão assim, muito forte com as cidades, né? Primeiro com a minha cidade natal, em São Luís do Maranhão, e eu gosto de vivenciar muito mesmo a cidade, saber as curiosidades da cultura da cidade, e eu gosto muito disso, assim, sabe? De vivenciar mesmo a cidade. E é isso que eu faço hoje nada mais é do que isso, né? Vivenciar a cidade e eternizá-la através da minha arte, né? Isso realmente é a minha grande paixão. Isso eu acho que é o que eu fiz, a arte é o que eu fiz durante a minha vida inteira, né? E desde quando eu nasci até hoje. E fazendo, então, retratando isso que eu gosto, eu acho que essa realmente é a minha missão de vida, né? Eternizar a cidade, as histórias que acontecem ali, as histórias das pessoas também que estão vinculadas com a própria cidade. É isso. Muito legal para o pessoal então encontrar você e também a sua arte. Você tem um site ou redes sociais? Conta aí para gente como que o pessoal te encontra. Eu tenho as redes sociais, Facebook, Instagram, né? O Instagram é Felipe, tudo com I, Filipi,
underline Lilla, Lilla. O Facebook também, Felipe Lilla. E site eu estou montando ainda, vai ser filipelilla.com.br, mas eu estou montando ainda, não está pronto. E faz encomendas também, né? Isso, através do site, através do Instagram você pode ver as canecas que tem lá, e aí você pode solicitar para mim, ou através do site filipelilla.com.br/loja, você já consegue também comprar algumas que já estão cadastradas lá. Então você compra diretamente, pode pagar com cartão, você pode selecionar também o método de entrega, ou pode retirar aqui em Barão Geraldo. Muito bom, por falta de jeito não vai ser, né? Felipe Lilla, muito obrigado por essa entrevista, parabéns mais uma vez pela sua arte, que você continue retratando Campinas e demais localidades que você goste, para eternizar mesmo esse momento e agradar todas as pessoas que gostam e amam da cidade aqui de Campinas. Valeu, Felipe, obrigado pela entrevista. Valeu, Rubens, obrigado pela entrevista aí, foi um prazer. Muito bom, o Felipe Lilla conversando com a gente aqui no Cultura Total, que ainda não acabou, tem mais atrações para você, olha só.